Já deixa o like aqui e se inscreve. O que a guerra está afetando aí na Irlanda? Olha, esse é um assunto muito interessante e muita gente tem curiosidade de saber. Primeiro, a guerra realmente está afetando a Irlanda? Ou eu devo fazer intercâmbio na Irlanda agora? Eu devo ir para a Irlanda? Então, eu dei uma pesquisada e eu queria... eu sei que muita gente tem medo quando a gente fica ouvindo essas notícias aí sobre a guerra e tudo mais. Será que eu devo fazer intercâmbio? Será que eu devo sair? Porque as notícias, elas parecem sempre pior, né? Elas soam pior do que elas são, né? E aí eu até fiz uma matéria, dei uma pesquisada e fiz uma matéria pro nosso site, né? Para quem não sabe, a gente tem um site também, o boulderpodcast.com, que tem matérias, né? Tem as coisas interessantes lá também. O intercâmbio na Irlanda em 2026 vale a pena mesmo com conflitos geopolíticos? Gente, tem essa matéria detalhada aqui que eu acho que vocês podem ler, podem entender melhor, mas fazendo aqui um resumão, né, do que a gente vê, o que está acontecendo. A Irlanda continua sendo um país seguro para você vir, certo? Se tratando do óbvio aqui, falando o básico, a Irlanda está a 5.000 quilômetros lá do Irã, então está bem distante. Inclusive, né, saiu a matéria aí recentemente que é um dos 3 países da Europa que está separados, que está assim, longe do alcance de mísseis iranianos, né, que estaria. Então, é um país seguro, é um país neutro, que historicamente não se envolve em guerras. Então, pelo básico, né, falando pelo básico, sim, a guerra não está afetando aqui, nesse sentido. Porém, o que é que está afetando? Em relação aos custos. Então, como a gente sabe, esta guerra no Irã está afetando os custos de tudo. Por quê? A gasolina e o diesel e tal, os combustíveis estão bem mais caros agora, aumentaram bastante desde o início da guerra. E isso, com certeza, tem um impacto aqui. Aumentando os combustíveis, para você que quer fazer, por exemplo, o intercâmbio aqui na Irlanda e não comprou passagem, a sua passagem provavelmente vai ficar um pouco mais cara. Já deve estar mais cara, né? E as outras, você sabe, né? Aumentou o combustível, tem um aumento em cadeia das outras coisas. Então, tudo que envolve transporte, inclusive transporte de alimentos e tudo mais, vai encarecer um pouco, vai ter um pouco de inflação a mais aqui. Então, isso é o que está sendo afetado aqui no momento, certo? Mas outras coisas relacionadas ao conflito, por enquanto, não. Por enquanto é isso, custos, certo? E vai afetar também os custos de quem está querendo vir para cá, justamente pelo custo da aviação, né, que vai aumentar. E para quem está querendo férias também, por exemplo, eu vi que a Ryanair cancelou vários voos, cancelou acho que 400 voos que iriam para os Açores, em Portugal, e provavelmente eles estão remanejando os itinerários deles para os lugares que são mais lucrativos. E tudo isso, né, isso em grande parte tem a ver com o preço do combustível de aviação. Então, gente, esse ano vai ser um ano difícil para quem quer viajar, principalmente, tá bom? Mas fora isso, continua sendo um país seguro. As pessoas, parece que quando alguém fala tá tendo a guerra, a guerra lá no Irã, não tá aqui perto da Europa em si, né? Então, não tem uma influência tão grande assim. Quer dizer, tem uma influência grande por causa dos efeitos, né? Mas não em relação à segurança fisicamente aqui, tá bom?
Priscila, existe algum tipo de financiamento estudantil oferecido por instituições europeias para ajudar a viabilizar os estudos de quem ainda está no Brasil querendo ir, ou só bancos brasileiros mesmo? Olha, o que você pode procurar, Priscila, dependendo aí da sua área de formação e tudo mais, se você tem inglês, se você quer fazer um mestrado, um doutorado aqui, alguma coisa desse tipo, aí você tem que procurar uma bolsa, né? Porque aí tem universidades que oferecem algumas bolsas, e aí você pode estudar com um valor, com desconto, ou até gratuitamente aqui, tá? E tem umas bolsas que te pagam até o aluguel, né? Eu já conversei com... Procura aí ó, no YouTube, Boulder Mestrado, Boulder Doutorado, que você vai achar algumas coisas assim. Agora, para financiamento, eu sei que para você que veio como estudante e aí você quer fazer um mestrado, uma faculdade aqui, você pode fazer o seguinte, você pode financiar, depois que você cria um histórico no banco aqui, está recebendo salário e tudo mais, aí você pode financiar. Mas você ainda no Brasil querer pegar um empréstimo de um banco daqui para vir para cá, eu acho muito difícil, tá? Quer ver mais histórias assim? Segue aqui o Boulder.